A paz de Deus. Também quero agradecer pelos irmãos que têm se empenhado nas atividades da igreja, né? Então, primeiro, agradecer ao Fernando, que está à frente da reforma. A salinha está muito top. Que Deus continue abençoando a vida do Fernando e toda a galera que esteve com ele nesses dias também, trabalhando aí, dedicando o seu tempo. Tem bastante coisa para fazer ainda, né? A gente vai pintar a igreja, vai colocar os ventiladores, a parte elétrica. Queremos colocar cadeiras novas aí. Vai orando, né, para que Deus abre portas para nós. E vai dizimando também, vai ofertando também. E que Deus continue abençoando a vida do Fernando e de cada um que esteve aqui. E eu quero que você fique muito em paz com isso. Eu nunca me senti desconfortável no sentido de, poderia ter o irmão A, o irmão B, o irmão C, porque eu consigo enxergar a igreja, e de fato a igreja é um corpo, né? Cada um faz uma coisa no corpo, cada um é responsável por uma coisa. Então, nem sempre dá para você fazer e estar em tudo, né? E a gente que faz também, a gente não precisa se vangloriar, dizendo que só nós que fazemos e os outros não. Eu consigo enxergar, graças a Deus, acho que a minha posição, né, como pastor permite ver isso, cada um fazendo uma coisinha, né? Então, enquanto a gente estava aqui trabalhando, os irmãos lá de Pirituba precisavam de algumas pessoas para estarem ajudando lá no louvor, né? Então, os irmãos passaram aqui. Só não podia ter comido nossos salgadinhos, né? Que a gente comeu para nós, né? Aí os caras vêm, comem nosso salgadinho e rapa fora. Isso já... Aí já é demais, né, Fabiano? E a Coca-Cola também, né? Mas a gente entende muito bem aonde nós... cada um faz uma coisa, enquanto a mesma coisa hoje pela manhã, né? Algumas pessoas estiveram aqui e estiveram lá ajudando, trabalhando. E isso é o corpo de Cristo, irmão. Cada um faz uma coisa. E o que a gente não pode se vangloriar, né? Essa vanglória tira até a nossa satisfação de estar fazendo para Deus, né? Então, se a gente vai evangelizar e falar, poderia ter irmão A, irmão B, a gente perde essa alegria, essa satisfação de estar fazendo. Então, a gente faz com muita alegria, né? A gente estava trabalhando ontem aqui, até foi muito, muito visível a alegria do Fernando, a satisfação do Fernando de ver as coisas acontecendo. Então, a alegria de servir a Deus ela é incomparável, o prazer de servir a Deus é incomparável. Então, que cada um possa continuar servindo. Se você ainda não encontrou o seu lugar no corpo, encontre, porque você tem um lugar aqui nesse corpo. Você não está aqui para só ficar sentadinho, ouvindo, mas existem dons que Deus colocou na sua vida para servir essa igreja. Você está aqui para ser servido, você está aqui para servir. E deixa Deus revelar para você, ore ao Senhor, converse comigo, a gente está para ajudar você a servir, a fazer parte desse corpo. E não perca. Quem abriu aqui, obrigado. Nem vi quem abriu, mas obrigado. Obrigado, Adriana. Deus abençoe. E não perca as oportunidades de estar junto, né? Também. Fazer parte do corpo, além de servir, é caminhar junto. Aproveitar cada oportunidade de encontro, de conversa, de trocas, né? Aproveite cada oportunidade. A gente não precisa de um evento para se encontrar, não precisa de marcar alguma coisa na agenda. A gente basta marcar e se ver e conversar. Obrigado. Deus abençoe. E isso que é suficiente para nós, né? Algo natural, algo orgânico. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida do Fernando, que está à frente da reforma, a vida do Carlos. Obrigado, viu, Rebeca? Que está à frente do evangelismo, que Deus possa estar abençoando essas pessoas que estão à frente e as outras que estão se empenhando em ajudar, tá bom? Vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Abra sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6.
Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Amém? Você achou? A minha versão NVI: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Eu quero pedir que assim o Senhor continue a fazer agora, neste momento, através da minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Pai, para falar com a Tua igreja. Que a Tua igreja seja alimentada, edificada, através da Tua palavra, Senhor. Fala também ao meu coração, fale comigo. Que o Senhor possa cuidar da minha vida, Senhor, me capacitar e usar aqui como instrumento para a Tua glória. Que esta palavra possa cumprir o Teu propósito, Senhor. O propósito de vida, de restauração, de cura e de transformação. Fale com cada um em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que neste lugar aqui nunca venha faltar a Tua palavra, Deus. Que a Tua igreja possa ter fome e sede da Tua palavra. Revele, Senhor, as Tuas escrituras a nós, a Tua palavra à nossa vida, Pai. Que haja, Senhor, pessoas cheias do Espírito Santo, Pai, com fome e sede do conhecimento. Levante pregadores, pregadoras da Tua palavra. Levante pessoas, Pai, que possam pregar a palavra na autoridade do Teu Santo Espírito, Pai. Que aqui não venha faltar profecia, revelação, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Cada um de nós enfrenta um tipo de guerra. Cada um de nós enfrenta um tipo de guerra diferente em cada fase da vida. Cada fase da vida nós enfrentamos um tipo de guerra. Talvez atualmente você está enfrentando um tipo de guerra, um tipo de luta. E quando nós passamos por esta guerra, a gente não tem outra alternativa a não ser enfrentá-la, a não ser lutar. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos lutar esta guerra. E para obter esta guerra, nós precisamos de orientação e nós precisamos de muitos conselheiros. Então hoje é isso que eu quero falar com você. Para você que está enfrentando uma guerra, para você que está enfrentando uma situação muito difícil, a partir desse texto aqui, eu quero te orientar, eu quero te ajudar, eu quero que o Espírito Santo fale com você uma saída para enfrentar e vencer essa guerra que você está passando nos últimos dias ou nessa época da sua vida. Então, cada um de nós tem um tipo de guerra, cada um de nós enfrentamos uma situação, e aí você reflita, qual guerra você está enfrentando atualmente? Qual tipo de guerra você está enfrentando atualmente? Qual é a sua luta? Já pensou? Não queria ter pensado nisso agora. Eu vim na igreja, não quero ouvir de problemas, né? Agora você quer que eu traga à memória os meus problemas, as minhas guerras. Então, por um momento aí, retome as suas guerras. Bom, e aí eu quero perguntar para você, como é que você enfrenta essa guerra? Como é que você enfrenta esta guerra? Como é que você tem enfrentado essa guerra? Então pensa um pouquinho aí como é que você tem enfrentado essa guerra. Bom, eu vou colocar aqui só uma alternativa. Talvez você tenha enfrentado essa guerra sozinho. Talvez você tenha enfrentado essa guerra
sozinha. Tem se fechado dentro de si, não abre a sua vida para ninguém, e talvez você está tentando resolver esta guerra sozinho, acompanhado apenas de você mesmo. Será que você é essa pessoa que tem enfrentado essa guerra sozinho? Será que você está enfrentando essa guerra sozinha? Se fechou dentro de si, não conversa com ninguém e quer resolver o problema apenas da sua forma e do seu jeito? Bom, esse texto diz assim: quem sai à guerra precisa de orientação. Quem sai à guerra precisa de orientação. Então, se você precisa de orientação, não dá para enfrentar a guerra sozinho ou sozinha. Não dá para enfrentar a guerra sem ninguém. Nós precisamos de alguém. Esse texto nos ensina que devemos buscar orientação em tempos de guerra. Em tempos de guerra, nós precisamos buscar orientação. Porque se você não busca orientação, você enfrenta a guerra desorientado. Muitos de nós estamos enfrentando a guerra sozinho e desorientados. E essa desorientação tem nos levado a perder muitas guerras. Tem nos levado ao fracasso. Eu lembro uma época que eu estava no Bosque Maia, o Márcio já tinha corrido por volta de 12 quilômetros, né, Márcio? E aí nós nos encontramos e ele foi correr comigo. Eu não consigo correr 12 quilômetros, corri 4 quilômetros. E aí o Márcio me acompanhou, já tinha corrido 12, correu mais 4 quilômetros. E de repente a gente parou. Quando eu olho para o Márcio, ele começa a girar assim, ó. Márcio, ele de olho aberto começou a girar. E aí ainda bem que ele não caiu de uma vez, mas eu tive que segurá-lo assim, né? E sentar, porque aí ele ficou totalmente desorientado. É que eu lembrei da cena agora. Ele ficou desorientado. E eu tive que... Eu tive que ajudar. Agora, aonde eu quero chegar nesse exemplo? Se você está sozinho ou sozinha, como é que você enfrenta desorientado? Como é que você consegue lidar com a situação desorientada? Nós precisamos de alguém. Naquele momento ali, o Márcio precisava da minha ajuda. Eu ajudei, ele ficou sentado ali, foi se recompondo e voltou. Isso, a gente parou de uma vez, né, Márcio? Isso. Isso. Bom, e aí ele precisou da minha ajuda. Bom, depois dá para cortar da live essa parte aqui. Editar. Continuando. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de ajuda, né? Bom, aí eu quero responder algumas questões aqui. Já que nós precisamos de orientação, já que não dá para viver uma guerra desorientado, por que nós queremos ir para a guerra sozinho? Por que nós queremos ir para a guerra sozinho? Vou colocar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, talvez é o orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu vou enfrentar a guerra porque eu não preciso de ninguém. Bate o orgulho em nós. Nós não queremos mostrar vulnerabilidade. Nós não queremos mostrar fraquezas. Nós não queremos revelar para o outro a nossa impotência. E nós queremos enfrentar a guerra sozinho porque nós somos orgulhosos. Porque não precisamos de ninguém. Meu irmão, se você não precisa de ninguém, se você acha que é suficiente resolver, você é autossuficiente para resolver os seus problemas,
e não precisa de orientação, talvez esse lugar aqui não represente muita coisa para você. Porque a vida de comunidade, a vida em comunidade, é para isso. É para ajudarmos uns aos outros. É para revelar aos outros a nossa fraqueza. É para revelar ao outro aquilo que eu preciso. É para dizer para o outro o que eu preciso. O ser humano, como diz aí uma linha da filosofia existencial, fenomenológica, ele é um ser com. Não existe um ser só. Existe um ser com alguém. Então, a minha existência, ela só consegue ser definida quando eu estou com alguém. Quando eu me relaciono com alguém. A nossa vida cristã, ela é completa quando nós estamos com o outro. Quando nós vivemos em comunhão. O evangelho individual não é evangelho. O evangelho sem compartilhamento não é o evangelho. Nós somos chamados para viver em comunidade. Nós somos chamados para viver em unidade. E quando eu me isolo, e quando eu me fecho, eu fico longe desse princípio do evangelho. Eu fico longe dessa questão da humanidade. Eu me desumanizo. Eu fico longe daquilo que realmente eu preciso ser no outro. Porque amar é amar alguém. Amar é amar o outro. Amar é estar com alguém. Amar é estar com. Agora, se eu ando sozinho, se eu ando só, se eu resolvo os meus problemas só comigo mesmo, eu me afasto. Eu me afasto da minha existência. Eu me afasto daquilo que Deus coloca para eu viver. Então você só consegue ser alguém na unidade. Você só consegue ser alguém na unidade, na comunhão. Se você quer experienciar a vida de Cristo, se você quer experienciar a plenitude da vida de Cristo, experimente isso na comunhão. Experimente isso no repartir do pão. Quebre esse orgulho, aonde você é autossuficiente para resolver os seus problemas. Então, por que mesmo enfrentando guerras, nós andamos sozinhos? Porque nós somos orgulhosos. Segundo, porque não queremos ser contrariados. Eu quero enfrentar as minhas guerras sozinho, porque eu não quero ser contrariado. O que é não ser contrariado? Eu não quero ouvir uma coisa diferente daquilo que eu acredito. Eu não quero ouvir uma coisa diferente daquilo que eu creio. Eu não estou disposto a ouvir contrariedade. Eu só quero ouvir aquilo que eu acho certo e correto. Como é difícil conversar com alguém que não quer ser contrariado. Como é difícil conversar com alguém que já tem uma ideia pré-formada e não se abre para talvez mudar essa ideia. Então, muitas vezes nós enfrentamos a guerra sozinhos, porque nós não queremos ser contrariados. Eu não quero ouvir o que talvez eu precise ouvir. Eu não quero nem escutar aquilo que o outro vai querer me falar. Nós sabemos muitas verdades. E por não querer ser contrariado, e alguém chegar para nós com essa verdade, a gente corta a conversa logo no começo. Porque a gente não quer ouvir. Olha, nem me vem falar sobre isso. Nem começa a falar sobre essa coisa. Nem tente. E ficamos nessa rigidez. Porque estamos fechados para qualquer outra opinião, qualquer outro ponto de vista que não seja o nosso. Irmãos, isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Quando você alcança a maturidade, você consegue entender que os seus pensamentos podem mudar e precisam mudar. Quando eu converso com alguém, eu falo, olha, hoje eu estou pensando dessa forma,
Mas talvez futuramente eu possa mudar a minha opinião. Eu posso mudar o meu ponto de vista. Porque há algum tempo atrás, eu já falei coisas que hoje eu não concordo com o que eu falei. Eu já pensei coisas que eu não concordo com aquilo que eu pensava. Eu mudei. E a gente muda. A nossa imaturidade é quando a gente pensa que sabe e se pega nessa pseudo-sabedoria e não quer ser contrariado. E vai com ela. Agora, a gente vê quando nós estamos amadurecendo, é quando a gente entende que nós não somos donos da verdade e existem muitas coisas em nós que precisam ser mudadas e melhoradas. A nossa cabeça precisa ser mais flexível, nosso entendimento ele precisa ser mais flexível. Então a gente enfrenta a guerra sozinho, porque a gente não quer ser contrariado. A gente não quer ouvir aquilo que precisamos ouvir. E aquilo que precisamos ouvir, quando alguém fala para nós, a gente fala, pode parar por aí que eu não quero nem ouvir. Nem começa essa conversa. Nem começa essa conversa. Aí outra pessoa que te ama, está lá, está dobrando o joelho por você, está orando para Deus quebrantar esse seu coração duro de pedra. E a pessoa está lá, porque ela não quer brigar com você. Ela não quer brigar com você, porque qualquer conversa que dá termina em briga. E aí ela está lá, com o joelho dobrado, orando, Senhor, quebra esse coração duro, esse coração de pedra. Quantas coisas poderiam ser resolvidas se o seu coração fosse mais maleável, mais quebrantado? Bom, enfrentamos as guerras sozinho porque somos orgulhosos, porque não queremos ser contrariados, porque somos teimosos. Somos teimosos. A gente não abre a nossa mente para novas possibilidades. A gente confunde, até falei aqui algumas vezes, a gente confunde a teimosia com a persistência. Uma coisa é você ser persistente, a outra coisa é você ser teimoso. O persistente é aquele que está lutando para conseguir algo melhor. E ele até cria novas estratégias, novos hábitos, novas mudanças, mas ele está lutando. O teimoso é aquele que faz da mesma forma, faz do mesmo jeito e não quer mudar. Todo mundo fala para ele, olha, faz desse jeito que vai ser melhor. Mas só porque o outro falou, ele vai fazer daquele jeito que ele quer. Ele até poderia fazer do outro jeito, mas só por teimosia, só por falta de humildade, ele faz da forma que ele quer fazer. Então nós lutamos, enfrentamos as nossas guerras, porque nós não abrimos a nossa mente para novas possibilidades. Irmãos, é momento de a gente repensar. E dar oportunidade para nós mesmos a olhar de outra forma. A olhar por um novo ângulo, a desenvolver uma nova possibilidade de pensar. Não acha que você está pronto? Não acha que você já está 100% completo? Que você já atingiu o ápice do conhecimento e da maturidade? Não ache isso, irmão. Peça para Deus quebrantar o seu coração, a sua mente. Tirar essa teimosia, tirar um pouco o fardo, porque gente teimosa, irmão, é pesado andar com pessoas teimosas, é um fardo. Imagina você ser esse fardo para sua família, você, a esposa, um marido ou um filho, é um fardo. É um saco de entulho, como carregamos ontem, pesado. E tem que carregar, porque é da sua família, está com você. Tem que andar com você. Não seja esse fardo pesado na sua casa. Seja mais leve. Como ser mais leve? Ser mais flexível. Ceder. Abrir mão. Fazer pelo outro. Fazer aquilo que o outro está pedindo para você.
Por que não fazer por amor? Já que não é por você, por que não fazer por amor ao outro? A gente é tão teimoso que a gente não enxerga o fardo que nós estamos sendo na nossa casa. E se você faz aquilo que o outro está te orientando a fazer, você está ajudando o outro. Porque você vai aliviar esse fardo que o outro está carregando. Falar, meu amor, olha, faz isso que eu estou te falando. Não quero fazer isso não. Isso não é coisa para mim não. Poxa, mas se você abrir mão, se você fazer, você vai dar leveza à pessoa que você ama. E o outro que te ama também. Você quer, quem quer aqui ser um fardo pesado em sua família? Alguém quer? Ninguém, né? Será que você está sendo um fardo pesado na sua família? Será que você está sendo um fardo pesado? Será que você é aquela pessoa que ninguém pode encostar porque dá choque, dá ruim? Então, é melhor entregar na mão de Deus. Será que você é aquela pessoa que foi entregue na mão de Deus porque é só Deus na causa? Será que você é o só Jesus na causa? Será que você é essa pessoa? Falar, já entreguei para Deus porque já não consigo mais. Será que você é essa pessoa? O que você pode fazer para aliviar? O que você pode fazer para aliviar? Enfrentamos as guerras porque não queremos ser contrariados, porque somos teimosos, porque falta humildade em nós. Enfrentamos as guerras sozinhos, porque falta humildade. Essa humildade é não querer mostrar que é fraco. Pensa que pedir conselhos é para pessoas fracas. Enfrentamos as guerras sozinhos, porque falta humildade em nós. Quantos de nós aqui precisamos aprender a dialogar, a conversar? Irmão, o diálogo, ele não pode acontecer numa esfera de dominação. Isso é um monólogo. Um fala e o outro ouve. O diálogo são duas pessoas ou mais conversando. O diálogo, ele não pode acontecer numa dimensão da dominação. Onde você quer dominar a verdade. Onde você quer dominar a razão. Onde você quer dominar aquilo que é certo. O diálogo não pode acontecer nisso. Para que eu possa dialogar com alguém, eu preciso ter humildade. Quem não é humilde não consegue dialogar. Quem não é humilde não consegue conversar. Porque ele se coloca na posição de dominador. Só ele tem a verdade. Só ele tem a razão. Só ele está certo. E essa pessoa que está na dimensão da arrogância, da falta de humildade, ela fica alienada. Porque nessa conversa, ela não enxerga o outro, ela enxerga a si mesma. Ela enxerga apenas a si. Você não está olhando para o que o outro está falando. Você não está olhando para o que o outro está dizendo para você. Você está olhando para as suas verdades. Você está olhando para aquilo que você acha que é certo. Para aquilo que convém. Quantas brigas poderiam ser evitadas se nesse diálogo houvesse humildade? Enxergar no outro uma outra verdade que você não está enxergando. Enxergar no outro alguém que te ama, está querendo mostrar para você algo bom e não algo ruim. Enxergar no outro a possibilidade de ser ajudado, de ser erguido, de ser sustentado e não destruído. Porque o arrogante olha no diálogo, olha para o outro como alguém que pode destruí-lo. Porque se você ceder, você vai ser inferior. Você vai ser menor. Não. Você não vai falar porque eu sei mais do que você.
Eu tenho muito mais conhecimento do que você. E aí, se você não tem humildade, você não sabe conversar. Você não consegue dialogar. Quantos de nós não sabemos dialogar? Porque falta em nós diálogo. É importante olhar para si e pedir para Deus mostrar a nossa arrogância, a nossa ignorância, a nossa altivez, a nossa soberba, a nossa falta de humildade. E não olhar para o outro como alguém inferior. Essa prepotência, essa dominação, ela faz sempre olharmos para o outro como inferior. Não olhe para alguém, irmão, dessa forma. Não olhe para alguém como alguém inferior a você. Não se coloque nesse ponto. Porque se você entra num diálogo como dominador, o outro é menor que você. E se o outro é menor que você, logo você vai entender que ele não tem nada para oferecer para você. Para você. Seja humilde. Existem pessoas que podem te ensinar. Existem pessoas que podem ensinar algo para você. Principalmente quem ama você. Principalmente quem ama você. Bom, então olha só por que nós enfrentamos guerras sozinhos. Porque somos orgulhosos. Porque não queremos ser contrariados. Porque somos teimosos. Porque falta humildade em nós. E esse texto diz, né? Quem sai à guerra precisa de orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nós precisamos de orientação. Nós precisamos de conselheiros para alcançar vitórias. Então o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, entender que pessoas também precisam de pessoas. Pessoas precisam de outras pessoas. Um dia alguém, cheio de problemas, perguntou assim para outra pessoa: olha, eu estou passando por alguma coisa, por algum conflito, você pode me indicar um livro, alguma coisa do tipo, para resolver esse problema? A pessoa disse: olha, eu posso indicar para você vários livros, só que nesse momento você não precisa de livro. Nesse momento você precisa de pessoas. Nesse momento você precisa de pessoas. Você precisa conversar com alguém. Não sou contra o livro, não, tá? Leio o livro metodicamente, o livro ajuda. Só que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos conversar com pessoas. Precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. E aí, nessa era de acessibilidade da informação, a gente quer encontrar, até no chat, me ajudem aí, gente, GPT, até no chat GPT, queremos encontrar ali soluções para nós. Vamos até na inteligência artificial para buscar orientação. A gente vai no Google, vai na internet, vai atrás de tudo. Só que talvez você possa resolver aí a sua guerra numa conversa, num diálogo, um encontro dialógico, um encontro de diálogo, uma conversa. Talvez o que você precisa é sentar, tomar um chá, porque eu não tomo café, e conversar. E conversar. Só isso que você precisa. Talvez é isso que você precisa. Porque numa conversa existe uma autenticidade. Não tem prepotência, não pode ter prepotência.
Nessa conversa existe essa troca, essa sinceridade. Por que que hoje a gente vê o podcast em tão alta? Tão alto. Os caras ficam 4 horas ali no podcast. É uma conversa. Aí uma vez eu estava ouvindo o entrevistador, o Danilo Gentili, falando, ele fala, como é que pode? Eu chamo o cara no meu programa para fazer uma entrevista, o cara não fala nada, eu não posso tocar em nenhum assunto específico, tem que seguir lá o roteiro. Agora o cara vai no podcast e fala tudo. Por que isso? Porque o podcast é um diálogo, é uma troca, não tem pretensão. E o diálogo, ele revela essa autenticidade. Você encontra essa autenticidade para não se prender, para não mentir e falar a verdade. E você se abre. E você se expõe. Você se coloca frágil diante da outra pessoa. E entende que o outro, de alguma forma, ele pode ajudar. Então, olha só, irmãos. O quanto que nós precisamos dialogar. Enquanto em um diálogo nós podemos encontrar transformação, cura. Nós podemos ser curados em uma conversa. Nós podemos ser curados em um bate-papo. E a gente se fechando. E a gente querendo ser dono da verdade. E a gente nos fechando dentro da nossa pseudo-sabedoria, pseudo-maturidade. Resolvendo dos nossos termos. Dentro da nossa própria mentalidade. E talvez, numa troca, num diálogo, onde você reconhece a outra pessoa e você se admite insuficiente. Só dialoga quem reconhece que é insuficiente. Só dialoga quem reconhece que precisa ouvir o outro. Que precisa escutar pessoas. Porque o prepotente só quer falar. Ele não quer ouvir. Mas quando você entende que você é insuficiente, você quer ouvir. Você quer aprender. Você quer absorver algo de alguém. Então, para vencer as vitórias, para vencer as guerras, a gente precisa entender que precisamos de pessoas. Você precisa de pessoas. E segundo, você precisa ter coragem para ouvir o que você não quer ouvir. Coragem para ouvir o que não quer ouvir. E aí é o que pega, né? Porque a gente tem medo de ouvir a verdade. Por que a gente não quer dialogar? Porque não temos coragem de ouvir a verdade. Se eu vou conversar com Davi, e se eu sei o que ele já vai me falar, eu não vou nem chegar perto dele. Eu vou fugir. Eu não vou nem dar a paz de Deus para ele, porque senão ele vai me perguntar aquilo e eu não fiz, eu vou vazar. Eu não quero ouvir a verdade. Eu não tenho coragem de ouvir a verdade. Se eu vejo Davi na rua, eu desvio. Passo longe. Quantos de nós estamos fugindo da verdade? Quantos de nós estamos fugindo da verdade? Então, se você quer vencer as suas guerras, tenha coragem para ouvir verdades. Tenha coragem para ouvir verdade. É preciso ter muita coragem para ouvir o que precisa ser ouvido. É preciso ter muita coragem para ouvir e ficar em silêncio. É preciso ter muita humildade para ouvir e concordar. É preciso muita coragem para isso. E aí,
A gente precisa aprender a conversar. A gente precisa dialogar. Porque eu tenho que aceitar, irmão, o ponto que o outro não sou eu. Não adianta o Cláudio querer encontrar um outro Cláudio para conversar. Olha o cúmulo do narcisismo. Eu só quero conversar com outro igual a mim. Poxa, irmão. Vamos trabalhar esse narcisismo aí, né? Você precisa ter muita coragem para aceitar o fato da outra pessoa que está falando com você não ser você. E tudo que ela está falando não tem nada a ver com aquilo que você acredita e concorda. E aí, meu filho, para mudar, é preciso muita humildade. É preciso muita humildade. É preciso muito quebrantamento. Não seja dominador. Não seja dominador. Respeite a fala do outro. Bom, coragem para ouvir o que não quer ouvir e se desarme. Não se defenda e não ataque. Se desarme. Não se defenda e não ataque. Se você sabe que precisa ouvir conselhos. Para que possamos ouvir conselhos, a gente precisa estar vazio de si. Vazio de si. Para ouvir conselhos, é muito importante estar vazio de si. Estar pronto a ter uma conversa sem pretensão, sem querer ofender e sem querer encontrar justificativas. Olhar para o outro com muito respeito e ouvir o que o outro está falando e entender que esse outro que está falando, ele te ama. E se ele te ama, ele merece ser ouvido. E possivelmente merece ser atendido. Porque ele está mostrando para você o que você, como um grande cabeçudo, não está vendo e enxergando. E essa pessoa que, graças a Deus, que te ama, está olhando o que você não consegue enxergar. E você, cabeção, precisa olhar para essa pessoa com muito amor e com muito respeito. Então, para você vencer a sua guerra, você precisa ouvir desarmado, sem se defender e sem se justificar. Mas ouve na humildade. Ouve por amor. Ouça por amor. Ouça por amor. E aí, por último, é você entender o que é simples. Porque no final de tudo dessa conversa, a orientação que você vai ter são coisas simples. Por que é complicado? O complicado não é o que você está ouvindo. O complicado é os seus conceitos. Os seus conceitos que são complicados. Para compreender as questões simples que vão te ajudar a vencer a guerra. O grande problema é quem está ali, no espelho. Quem é? Sou eu. É você. Somos nós, irmãos. Porque o que o outro está falando para nós, olha, é só você mudar isso. É só você praticar isso, é só você fazer. Você precisa fazer isso. Por que você não faz? Então, porque eu... Então fica com a sua teoria aí, a outra pessoa carregando você nas costas. Uma mala pesada, sem alça, como diz o Silas, molhada, cheia de pedra em dia de chuva. Fica sendo essa mala aí. Esse fardo pesado.
e depois fala como eu te amo. Se você ama, deixe de ser pesado. Se você ama, seja leve. Seja leve. Se você ama, seja humilde. Estenda a mão. Deixa a pessoa te conduzir. Faça aquilo que está pedindo. Vai lá. É só isso. Aí às vezes a gente quer provar o amor fazendo grandes coisas, né? Fazer uma festa, uma surpresa. Tudo bem, você pode fazer uma festa, uma surpresa, mas você vai continuar sendo o mesmo fardo pesado de sempre. Essa festa, essa surpresa, essa palavra linda de amor, não vai aliviar em nada. Talvez alivie o seu ego, tira o seu peso, mas não tira o peso da outra pessoa. Então, o que fazer para vencer é você entender o que é simples e praticar o que ouviu. Entenda o que é simples e pratique o que você ouviu. Chega de coisas complexas, chega de coisas acima do normal, irmão. Ouça o que é simples. Então, se você quer vencer a guerra que você está enfrentando hoje, não vença sozinho. Não vença sozinho. Não dá para vencer sozinho. Aqui nós lemos que você precisa de orientação e você precisa de muitos conselheiros para obter a vitória. Então que Deus possa mudar o seu coração, que Deus possa mudar a sua mente e que você seja humilde para ouvir e alcançar a sua vitória. Amém? Posso orar com você? Você pode ficar em pé. Põe a mão no seu coração. Ore assim comigo. Ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um aqui dos meus irmãos, ó Pai. Nós somos pessoas difíceis, Deus. Mas obrigado, porque nós temos a Tua palavra para nos instruir e para nos corrigir, Pai. A Tua palavra diz que quem vai à guerra precisa de orientação e com muitos conselhos se obtém a vitória. Senhor, coloque em nosso coração humildade. Coloca no nosso coração autenticidade, ó Deus. Tira de nós a soberba, o orgulho, a prepotência, Senhor. E nos ensina a dialogar, a conversar com o outro, Pai. A ouvir o outro, a respeitar, a amar o outro. Deus, eu não quero ser um peso para quem me ama, Deus. Eu não quero ser um fardo para quem me ama, Deus. Eu não quero. Que o Senhor possa quebrantar o meu coração, quebrantar a minha mente e mostrar, Pai, os meus erros, Senhor. Que eu seja submisso, ó Deus. Que eu seja humilde. Que eu tenha um coração quebrantado e disposto a mudar, Deus. E que eu possa vencer a minha guerra, Pai. Que cada um aqui dos meus irmãos possam vencer a guerra. Nos ajude, Deus, a crescer como uma igreja, a ser uma igreja, a crescer como uma igreja, Pai, que saiba dialogar, sem dominação, sem prepotência, Pai, mas com muito respeito e com muito amor. Que possamos ouvir uns aos outros, Pai. Que possamos ajudar um ao outro, Pai. Que os nossos dons sejam manifestados para edificar a vida um do outro, Deus. Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para servir, para amar, para dedicar ao outro, Pai, o nosso tempo, o nosso amor, a nossa vida, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver em comunhão, Pai. Nos ajude a viver debaixo da Tua graça, Pai. Nos ajude a viver o Teu reino, Pai. Que essa igreja, Senhor, possa viver, provar, experimentar de todas as riquezas do reino do céu, Senhor. Que essa igreja possa desfrutar da comunhão, Senhor. Que possamos vivenciar, Pai, toda essa realidade, Pai. Todo encontro, Pai. Que cada encontro que tivermos
sejam encontros de transformação e de cura, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe cada família, cada casa, cada relacionamento. Esteja com cada um, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo.